Brenda, meu amor, minha querida, bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, meu amor? Tudo certo? Então tá bom, vamos começar, tá? Tô esperando só mais um pouquinho, né, para ver se vão entrar outras pessoas, e daí a gente já começa. Estão tendo acesso aos slides? Sim, tá certinho aqui. Tá, obrigada. Eu vou colocar para gravar a nossa aula. Fernando, você coloca ou eu coloco aqui? Tá bom. Então vamos lá, gente. Eu acho que o intuito, né, meu objetivo de fazer esse encontro é que a gente possa estudar, né, juntos, as pessoas que gostam desse tema, que gostam dessa área, para que a gente possa montar um grupo de estudo, para que a gente possa compartilhar nossas experiências, que eu acho que é assim que a gente cresce, né? A gente ficar sozinho, isolado, estudando sozinho, eu acho que a gente acaba perdendo aí a oportunidade de aprender mais. Então, a intenção dessas aulas e desse grupo foi que a gente nos juntassem, a gente que gosta de direito de família, nós que atuamos na área da família, que a gente pudesse se unir, né? E compartilhar o que a gente entende, compartilhar as nossas experiências, tá? Então, sintam-se à vontade para perguntar, sintam-se à vontade para compartilhar vivências de vocês, sintam-se à vontade para me interromper. Aqui é um momento mesmo de conhecimento, para que a gente possa trocar essas ideias, né? Para que a gente possa estudar junto, tá? Então, hoje eu vou fazer uma aula mais introdutória, né? Sobre ações de família como um todo. Vou começar a falar um pouco também sobre divórcio, porque o divórcio, a gente pode fazer vários pedidos acumulados no mesmo processo, mas hoje eu quero focar nas regras gerais das ações de família. E uma das coisas, assim, que eu acho importantíssimo, que a gente nunca deixe de lado, é onde que ela está consagrada. As ações de família, a partir do Código de Processo Civil de 2015, as ações de família, elas estão consagradas nos artigos 693 a 699. Primeira coisa, né? Ela não é um rito comum. Ela não são ações de conhecimento de rito ordinário. Não, ela tem um rito diferenciado. A gente tem que tratar essas ações de forma diferenciada. A gente não pode aplicar elas às regras gerais do Código de Processo Civil, mas sim as regras específicas que está lá no livro 1 da parte especial do CPC. Então, é muito importante que a gente leia essa base, para que a gente leia esses artigos e saiba que as ações de família, elas estão fundamentadas nestes artigos, e não nas regras gerais do procedimento comum, tá? Então, vocês vão verificar por que elas têm essas peculiaridades, né? Ela tem princípios que são só delas, elas têm regras que são só delas, das ações de família. São processos de conhecimento, é uma ação de conhecimento, é de jurisdição contenciosa, ou seja, pressupõe que haja um conflito, pressupõe que haja interesses opostos, pensamentos divergentes entre autor e réu, porém, ela tem um procedimento especial, um procedimento particular, um procedimento diferente dos demais, tá? Eu acho que por aí é muito importante que a gente saiba identificar esse procedimento especial. Quais são as particularidades do direito de família? Quais são as particularidades das ações de família? Até que a gente possa explicar para o nosso cliente que as ações de família, ela tem um regramento específico. As ações de família, ela tem uma flexibilidade procedimental. Tá? Ela não tem aquele procedimento mais estático, mais rígido, né? Que sempre vai acontecer da mesma forma. Não.
As ações de família, ela tem um procedimento flexível, tá? Então, é muito importante que a gente saiba isso, porque o que acontece fora das ações de família, o que acontece com o casal fora do processo, acaba afetando o processo. Então, de repente, o processo está tomando um rumo, ele começa a tomar outro rumo que você não esperava. Isso é típico do processo de família. Isso é típico das ações de família. Tá? Às vezes você até se sente culpada, fala, mas meu Deus do céu, como que toma um rumo desse? Por que está acontecendo isso no processo? Será que eu deveria ter pedido depois? Será que eu deveria ter pedido antes, né? Alguma coisa nesse sentido? Não é. As ações de família, elas têm como objeto relações continuativas, as relações familiares. As relações familiares, elas são dinâmicas. As ações familiares, elas mudam de um dia para o outro. E isso afeta o processo. Então, não tem jeito de ser um procedimento rígido, não tem como ser um procedimento pela própria natureza dessas ações. Não tem como ser um procedimento linear. Ele é um procedimento que ele é flexível realmente, tá? Então, é muito importante que a gente passe para o nosso cliente essa natureza das ações de família. Que as ações de família têm um procedimento peculiar, um procedimento diferenciado, um procedimento flexível, um procedimento onde vocês vão verificar que pode acontecer quantas audiências houver necessidade, tá? Tudo bem, gente? Até aí? Tem alguma coisa para compartilhar? Para vocês falarem? A Sheila está entrando agora, seja bem-vinda, Sheila. Tudo bem com você, minha querida? Minha ex-aluna também. Oi, é maravilhosa. Boa noite a todos. Estou bem, Pro, e você? Também, eu também, graças a Deus. Vim para aprender começou... e para matar saudade, pode? Sim, claro que pode, claro que pode. Deus abençoe. Sheila, a gente começou a falar, tá, sobre as ações de família. Aqui nós estamos no primeiro slide. E esse slide, o que eu enfatizei nesse primeiro slide, é que as ações de família, ela tem um rito especial, um rito diferenciado, um procedimento flexível, né? Até mesmo pela natureza dessas ações. Elas são ações que envolvem relações continuativas, relações familiares, é um assunto delicado que não pode ser tratado como uma regra geral. Não pode ser tratado como uma regra do procedimento ordinário, mas sim de um procedimento diferenciado, um procedimento especial que está consagrado, esse procedimento, no artigo 693 a 699 do CPC. Então, vamos dar continuidade. Aqui eu coloquei quais são as ações de família, né? Ações de família gênero, e a gente tem como espécies algumas ações como o divórcio litigioso, a dissolução da sociedade conjugal, a alteração de regime de bens, regulamentação de guarda, regulamentação de convivência, investigação de paternidade e reconhecimento de paternidade. Vocês podem reparar que eu não coloquei ação de alimentos aqui. Por que eu não coloquei ação de alimentos aqui? Porque as ações de alimento, elas também têm um rito especial, elas também são de jurisdição contenciosa, mas elas estão consagradas, as ações de alimentos estão estabelecidas numa lei especial, numa lei complementar, tá? Então, são as regras dessa lei que a gente vai usar. Agora, quando a gente fala de ações de família fora as ações alimentares, a gente vai usar os artigos do Código de Processo Civil. Divórcio litigioso, dissolução, regulamentação de guarda, regulamentação de convivência, aquelas ações de tutela, né? Vamos imaginar que os pais falecem, né? Ou os pais perdem o poder familiar e existe a possibilidade dos avós, por exemplo, ingressar com uma ação de tutela. A ação de tutela, ela tem um regramento específico, também no Código de Processo Civil, e também ela é uma ação de rito especial de jurisdição voluntária, tá? As ações de tutela, as ações de curatela, né? Elas são ações de rito especial, porém de jurisdição voluntária, ou seja, não tem conflito, né? A avó, o avô vai ingressar com a ação de tutela para proteger os menores, para proteger essas crianças, não contra essas crianças,
tá? Então, há pessoas interessadas na ratificação, na homologação desse negócio jurídico por parte do Poder Judiciário, tá certo? Então, por isso que elas não entrariam aqui. Elas, na verdade, as ações de família, nós não temos um rol taxativo, né, de ações de família que entra aqui nos artigos, vamos voltar ali, artigo 693 a 699, mas é esses que eu coloquei aqui para vocês, esse rol, é um rol exemplificativo de ações que nós poderíamos ingressar. Poderia entrar aqui, por exemplo, uma ação, uma tutela cautelar de separação de corpos, uma tutela antecipada, né? Uma medida protetiva. Então, tem várias coisas que envolvem aí essas ações, tá? Os princípios, a gente não pode deixar de falar, né? Sempre quando a gente vai falar de um assunto, é muito importante a gente voltar nesses princípios, e isso não é balela, isso aí não é perfumaria do direito. Os princípios, eles fundamentam a lei, eles são os valores daquela lei, né? Os valores éticos, os valores, a raiz da lei. Então, os princípios é o fundamento nuclear de toda a legislação. Falar de princípio é falar por que essa lei se originou, né? Por que ela é desta forma? Qual que é o pensamento do legislador? Quais são os valores que regulamentam essa lei? Então, é muito importante que a gente inicie com os princípios. E os princípios nós vamos poder usar na nossa tese, a gente vai poder usar na nossa tese de defesa, na nossa petição inicial, nas nossas manifestações. Os princípios a gente consegue usar assim como a gente consegue usar a lei, né? Então, é muito importante que a gente tenha esses princípios como base das ações de família. O primeiro princípio que eu coloquei aqui para vocês é o princípio da conciliação, né? Então, assim, a conciliação, eu quero que vocês saibam, a gente como estudante de direito, é muito importante a gente saber a diferença entre conciliação e mediação, né? Entre a diferença vamos supor assim, da atuação de um conciliador e de um mediador. São atuações diferentes, tá? Então, eu gostaria de enfatizar com vocês que a conciliação, ele não é só um princípio da ação de família, né? Ele é um princípio do Código de Processo Civil. Eu coloquei aqui os artigos para vocês, 165, 166, artigo 334, que esses artigos, eles estão lá na regra geral. Então, eles não são artigos, não é um princípio só aplicável nas ações de família, mas ele é um princípio aplicado em todo o Código de Processo Civil, em toda a legislação processual civil. Tá? E qual é a diferença entre o conciliador e o mediador? Por que é importante a gente saber essa diferença? Porque a gente tem, primeiro, nós como advogados, nós temos que se portar numa audiência sabendo o que é um conciliador e o que é um mediador, né? Sabendo até onde a nossa atuação também pode ir, tá? Porque o conciliador, vocês podem verificar que na Justiça do Trabalho, a gente sempre fala muito em conciliação. O juiz do trabalhista, ele tem essa tendência do quê? De forçar, entre aspas, aí, uma conciliação. Porque o conciliador, ele tem essa atuação mais ativa. Ele tem uma atuação de trazer aí argumentos necessários para te convencer de que você tem que fazer a conciliação, de que você tem que fazer o acordo. Então, o conciliador, ele traz sugestões. O conciliador, ele é ativo, ele é proativo, né? O conciliador, vocês vão verificar que ele traz sugestões, ele traz argumentos, né? Ele meio, entre aspas, aí, ele meio que dá sinais para você, de advogados, para nós advogadas e advogados, ele dá sinais de como que vai ser feita aí o julgamento dele. Ele dá aí um pré-julgamento. Então, ele fala, olha, não é melhor fazer um acordo, porque a gente vai evitar que esse processo siga, né? Tem alguns pedidos aqui que eu não vejo que tenha fundamento. Então, ele dá alguns sinais de que que ele vai julgar. Ele faz um pré-julgamento. Então, o conciliador, ele tem uma atuação mais proativa, ele tem uma atuação mais dinâmica, ele traz argumentos, ele quer te convencer de que o acordo é necessário,
né? Agora, quando a gente fala em conciliação nas ações de família, quem faz isso é o juiz da família, né? O conciliador, ele atua também como conciliador. Ele também pode trazer isso, né? Ele também pode trazer sugestões, argumentos e tentar forçar ali ou pressionar uma conciliação, um acordo. Agora, o mediador não, gente. O mediador, vocês podem verificar que lá no Sejusc existe o mediador, né? E o mediador, o que que ele é? Ele é um facilitador. O mediador, ele aproxima as partes. Ele, na verdade, ele quer que as partes dialoguem. Ele quer, na verdade, que as partes, elas se aproximem. Ele só vai, na verdade, estar ali para facilitar a conversa que deve existir entre as partes. É diferente do conciliador. O conciliador não, o conciliador ele vai pressionar, o conciliador ele vai trazer sugestões, ele vai argumentar com vocês. O mediador não. O mediador ele quer que as partes cheguem num consenso. Por isso que é muito criticado, mas por isso que lá no Sejusc a gente não tem aí a obrigatoriedade de advogado participar. É muito importante no Sejusc que as partes estejam presentes. É muito importante que o seu cliente esteja presente lá no Sejusc, para que eles possam conversar, para que eles possam chegar num consenso. Nada melhor do que eles para resolver essa pendência, que é familiar, que é íntima, que é delicada. Então, ali é um momento que vocês, advogadas e advogados, devem explicar para o seu cliente, né? Olha, é o momento de você conversar, de você baixar a guarda, né? Isso vai muito da gente também, de colocar esse pano quente, né? De tentar falar, olha, agora é momento de vocês conversarem, é momento de vocês ouvirem um outro, tá? E é aquilo que eu sempre falo, tem pessoas que não estão preparadas para isso, tem pessoas que não têm essa cultura, né? Então você vai sentir isso do seu cliente, né? A conciliação nas ações de família e a mediação, ela é obrigatória. Agora, você fala assim, você pode falar assim para mim, Lenise, mas esse meu cliente, ele não tem condições de participar dessa audiência. Ele não tem condições de entrar nessa audiência e de dialogar. Ele não vai conversar. Por quê? Porque é o perfil dele. Não vai adiantar essa audiência. Vocês sabem que na vara da família, normalmente essa audiência é marcada independente de qualquer coisa, né? Mas nós, advogados, podemos se manifestar no processo, né? De uma forma bem assertiva, de uma forma bem objetiva, bem simples. Não precisa pôr um monte de jurisprudência que o juiz não vai ler, mas de uma forma bem assertiva para dizer assim, olha, juiz, é o seguinte, não adianta a gente marcar audiência nesse processo, porque esse é um processo que ele é litigioso pela própria natureza, pela situação, às vezes envolve violência doméstica, às vezes envolve uma separação de corpos, envolve uma medida protetiva, não vai adiantar acontecer essa audiência, né? Então, você se manifesta no processo, pedindo para que essa audiência não ocorra. Ah, Lenise, mas ela vai marcar da mesma forma. Você recorre, você agrava para que ela não marque. A cachorrinha. Para que ela não marque essa audiência, para que essa audiência seja adiada, para que ela não ocorra, né? Você vai ter que lutar para isso, tá? Por quê? Porque, como eu falei, essa audiência é para que as partes se aproximem, é para que as partes conversem, é para que as partes elas possam chegar num consenso. Nós, advogados ali, a gente não tem uma atuação muito forte. Nós, advogados, não podemos representar a parte nessa audiência. Não, porque nessa audiência de mediação, o intuito dela é o quê? Ai, gente do céu, a minha Lolinha. Deixa eu pegar ela no colo. Isso, o online tem disso, né? Estudar em casa tem disso. Mas é isso, gente. A gente tem que... Essa audiência é para aproximar as partes. Então, se você não concorda com que ela ocorra, se você acha que aquela audiência ela vai trazer ainda mais prejuízo para o processo, ela vai trazer ainda mais conflito para o processo, você tem que se manifestar nos autos, nesse sentido.
no sentido de que a mediação, falar com propriedade. O que é mediação? Falar com propriedade. O que é conciliação? Né? Se há realmente essa possibilidade, vamos marcar audiência, mas se não há essa possibilidade, vamos nos manifestar no processo. E a negativa da juíza, nós vamos ter que recorrer. Se ela negar e dizer que tem que marcar audiência, nós temos que recorrer. É só assim que a gente vai conseguir mudar esse cenário de que essa audiência automaticamente ela tem que ser marcada. Se a gente recorrer, se todo mundo se manifestar dessa forma, eles vão... Mas espera aí, nem sempre ela tem que ocorrer. Em caso de violência doméstica, ela não tem que ocorrer. Em caso de medida protetiva, também ela não, às vezes não vai adiantar ela ocorrer. Tá? Então, isso também vai depender de nós, de sabermos qual é a diferença da conciliação, da mediação, tá? De sabermos com propriedade qual é a atuação do mediador naquele momento, até onde que ele pode ir, né? E também, se a gente conseguir com que essa audiência não seja marcada, em determinadas situações é melhor que ela não seja marcada. Mas nós vamos ter que atuar com propriedade para isso. Às vezes até recorrendo para isso, né? Às vezes você fala, Lenise, eu vou recorrer, e é um processo que envolve a defensoria pública, justiça gratuita, como que eu vou recorrer num processo desse? Pois é, a gente não recorre por essas situações financeiras do processo, né? Dependendo da situação, tem que pagar as custas, tem que pagar o preparo, mas ao mesmo tempo a tese não muda, né? A situação não muda, a situação continua do jeito que ela estava, porque a gente não recorre dessa situação. Então, aqui esse meu primeiro momento é que a gente possa, sim, saber a diferença, né? O conciliador é mais ativo, o conciliador é mais dinâmico, o conciliador é proativo, o conciliador traz sugestões. Ah, gente, espera só um minuto. Vamos lá, gente. Coloquei ela lá no quarto com a Maria. Ela não para. Então, e a gente saber a diferença, né, do mediador. Então, lá no SIJUS, que é o mediador, e daí, nesse caso, nós temos que saber que o mediador é para aproximar, ele é um facilitador. As partes devem estar presentes nessa audiência. É muito importante que a parte esteja presente, não nós, advogados, representando a parte, mas a parte estar presente. E se ela não quiser comparecer nessa audiência, se vocês acharem que naquele caso concreto essa audiência não pode acontecer, essa audiência não deveria acontecer, e essa audiência ela vai piorar, ela vai tumultuar o processo, daí, gente, cabe a nós nos manifestarmos nesse processo, de forma assertiva, de forma determinada, de forma direta, objetiva, e caso a juíza continue, né, com essa audiência indisciplinada, nós teremos que recorrer dessa decisão, tá? Eu acho que esse é o caminho. Vocês têm alguma consideração para fazer disso, sobre a conciliação, sobre a mediação? Porque eu sei que, às vezes, a cultura daquele cliente, ele não é uma cultura pacificadora, ele não tem essa cultura pacificadora, ele não tem essa natureza pacificadora. E daí, de repente, você vai tentar convencer o seu cliente que tem que fazer um acordo, você vai tentar convencer o cliente de que seria melhor fazer um acordo, e às vezes... Não, às vezes tem que ser coletivo mesmo. Às vezes não tem outra situação. Né? A gente tem que partir do litígio mesmo, porque ela é o cliente. Alguém escreveu alguma coisa, mas eu não consigo ler aqui. Ou se você der falar pelo microfone, pode falar.
Acho que o Arthur escreveu alguma coisa. Alguém começou? Érica. Tudo bem, querida? A Ana também. Chegou depois. Vocês chegaram depois, que já tinha começado. Qualquer dúvida vocês falem. A gente tem um grupo, todo mundo tá no grupo. Imagina que isso, tá? E também, gente, nós sabemos, é uma realidade que nós temos, né? Vocês sabem que a criação e a mediação, ela tem alguns princípios que são importantes que vocês saibam. Princípio da imparcialidade, princípio da confidencialidade, princípio da autonomia das partes, princípio da celeridade. Então, junto com esses métodos alternativos de solução a conflitos, né, que é o princípio das relações de família, nós temos os seus subprincípios, né? Esse aí é a imparcialidade, o conciliador deve atuar com muita imparcialidade, assim como o mediador, ele deve atuar sempre de forma neutra, né? A confidencialidade é muito importante nas relações de família, que elas correm segredo de justiça, né? Nós temos aí a proteção do sigilo familiar, a autonomia das partes, como eu falei, aí é muito importante, principalmente na mediação, é muito importante deixar para que as partes cheguem a um consenso, para que as partes se aproximem, para que as partes elas possam conversar efetivamente, tá? E isso faz o processo antes mais rápido, né? O princípio da celeridade, com certeza aí, ele é um princípio que anda de mãos dadas com esses métodos alternativos de solucionar conflitos. E junto com esses métodos, nós temos também o que nós chamamos de constelação, né? Com constelação familiar, é um direito sistêmico, e a constelação familiar, ela não é obrigatória, assim como a conciliação e a mediação, que já são institutos mais conceituados, regulamentados por lei, né? A conciliação nós temos, ela é regrada no Código de Processo Civil, como um princípio do Código de Processo Civil. A mediação também, ela está, eu não coloquei aqui a lei da mediação, mas nós temos uma lei específica sobre a mediação. Se vocês quiserem colocar a lei aí, deixa eu ver. Eu tenho ela aqui. Deixa eu ver onde que está. A conciliação está no artigo 165, como está ali. A mediação, ela está na lei, eu vou colocar no chat aqui para vocês, tá? Lei 13.140 de 2015. Então, esses dois métodos alternativos de solucionar conflitos já estão consagrados em legislações, então por isso eles têm mais aceitação, né, no mundo jurídico, nas relações de família, e a constelação familiar não. A constelação familiar, ela não está regrada através de uma legislação. A constelação familiar, ela é utilizada em alguns tribunais. O primeiro Poder Judiciário, o primeiro Tribunal de Justiça que usou a constelação foi o Tribunal da Bahia, né, através de um juiz que ele fez uma especialização lá na Alemanha, porque a constelação, ela é uma filosofia, ela é um método que vem lá do direito alemão, através de um filósofo chamado Bert Helling, e a constelação, ela veio como uma forma de avaliar o conflito, ou de olhar para o conflito de uma forma mais ampla, né? E não de uma forma restrita. A constelação, ela, hoje aqui em Assis, nós temos essa possibilidade das partes participarem de uma constelação. Isso aí é facultativo, é um convite que a vara da família faz, né? E dependendo do cliente, não dá nem para você oferecer essa possibilidade,
você também tem que avaliar isso, qual que é a natureza do seu cliente, como se o seu cliente ele se comportaria numa situação dessa, porque senão também não seria aí possível essa prática, né? A constelação, ela é uma psicoterapia, então ela vê o problema de uma forma mais profunda, além daquele problema ali que está trazido no Poder Judiciário. Então, ele vai mais de uma forma mais profunda para que conheça as razões, para que as partes conheçam as razões de tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, ela é muito, ela foi aceita pelo Tribunal da Bahia, inicialmente, como eu falei, ela também, em Cuiabá, Tribunal do Mato Grosso, ela também é bastante aceita. Aqui, no estado de São Paulo, nós temos na Vara da Família aqui de Assis como um projeto piloto, mas ela é muito criticada, né, pelos doutrinadores e juristas paulistanos, tá? Paulistas, super criticada. Então, ela, na verdade, né, algumas pessoas dizem que ela não tem base científica nenhuma, então, não tendo base científica, ela não poderia ser considerada como um meio alternativo. Ela também não tem, na verdade, uma base legal, então também não poderia ser considerada, mas eu acho que só quem faz constelação, só quem participa realmente da constelação, que sabe e conhece os benefícios disso, tá? A constelação, assim como ser um constelador, né? Assim como ser um conciliador. Eu acho que isso aí é uma dúvida que nós todos temos, né? Como ser um mediador? Normalmente, o próprio Tribunal de Justiça, ele nos concede alguns cursos, eu acho que teve agora há pouco tempo, um curso que foi feito pelo Tribunal de Justiça, que qualquer um de nós poderíamos ser conciliadores ou mediadores, tá? E através desse curso que vocês fazem, no final vocês entregam uma monografia e vocês recebem esse certificado de conciliador e de mediador, tá? Constelador também, através de um curso, nós temos vários juízes que têm esse curso, juízes da família que têm esse curso, mas esse curso pode ser feito por juízes, advogados, pode ser feito por... qualquer pessoa pode fazer esse curso, pode ser psicólogo, pode ser assistente social, mas é lógico que é importante que a pessoa também tenha essa natureza, né, conheça, porque é um autoconhecimento, a constelação, como eu falei para vocês, é uma prática terapêutica, né, que ela acontece em grupo ou ela acontece individualmente. Então, lá no fórum acontece em grupo, aqui, né, essa prática, e as partes, elas podem pedir para que outras pessoas que fazem parte desse grupo representá-las, para que elas conheçam a fundo o problema, né? Porque as ações de família, elas têm uma característica de que o problema nunca acaba, né? Vocês podem reparar que, de repente, vocês fazem aí uma ação de alimentos, daí já vem uma revisional, daí daqui a pouco já vem uma exoneração de alimentos, daqui execução de alimentos que não para mais, né? Tudo isso, na verdade, é em função do quê? É em função de problemas emocionais também, né? Que a gente também não pode descartar. Não pode tratar o problema de uma forma só jurídica. Eu acho que nós temos que ter essa interdisciplinariedade entre o direito de família, a parte jurídica disso tudo, mas também as relações emocionais, né, a psicologia, a assistência social. Eu acho que a gente tem que fazer né, andar de mãos dadas, não tem como, não. Porque são situações muito delicadas, situações muito complicadas, às vezes, né? Porque envolve o nosso mental. Então, eu acho que as constelações familiares, eu tenho essa experiência, né, de constelação. Eu já fui constelada várias vezes, eu já participei de vários grupos de constelação, eu sou muito aberta a isso, ao autoconhecimento, mas isso é muito individual, isso é muito particular, né? E para que a gente possa passar para o nosso cliente a importância disso, a gente tem que ter vivenciado, não tem jeito,
né? Como que eu vou... É do mesmo jeito, eu estou querendo passar aqui para vocês essa experiência minha como defensora da constelação, mas isso aí é muito individual, é muito particular, é muito íntimo de cada um, né? Então, é só vivenciando mesmo, porque ela é uma terapia pessoal. Como eu acabei de falar para vocês, os problemas familiares, eles não acabam, eles não terminam, né? Então, por isso que tem que ir mais a fundo no problema. Tem que ver o problema de uma forma mais ampla, né? Por quê? Porque, na verdade, não é simplesmente os alimentos. Não é simplesmente a guarda daquele filho, não. Existe um lado aí psicológico que está envolvido nessas relações, nesses conflitos. E que, de repente, tratando disso, todos os outros conflitos serão tratados também, né? Tanto desse início, dessa origem, todos os outros são tratados também. Alguém quer falar alguma coisa? Ou está falando e eu não estou vendo aqui? Vocês estão me acompanhando, porque vocês estão tudo com a câmera fechada. Então, não sei se vocês estão me acompanhando. Estou aqui falando. Que bom, Claudineia. E é uma dinâmica, a constelação é uma dinâmica terapêutica, né? Então, é muito importante que você possa vivenciar para que você possa passar para o seu cliente a necessidade disso, e não é todo cliente que vai estar aberto a isso, né? A gente tem que respeitar aí a cultura de cada um, respeitar os princípios de cada um. Então, vai ter determinados clientes que vocês nem adianta falar disso, né? Nem adianta surgir com essa possibilidade. Então, vocês vão sentir isso, né? Mas é muito importante que nós, do direito, possa conhecer isso, que a gente se abra para conhecer, né? Mesmo até para que a gente possa criticar, para que a gente possa falar, não, eu não concordo com essa prática, eu não consigo ver resultados bons com essa prática. Só para vocês terem noção dos benefícios dessa prática terapêutica, o juiz lá da Bahia, ele chama, acho que juiz Sturmstoff, alguma coisa assim, ele tem um nome alemão também, tá? Esse juiz, ele fez um trabalho de constelação, esse trabalho terapêutico, com 20 jovens. Esses 20 jovens eram filhos de presidiários. Então, eles estavam, na verdade, não iam para a escola, eles tinham um comportamento totalmente agressivo, e por isso eles foram denunciados para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar entrou em contato, né, com a Vara da Família, tudo lá da Bahia, para que esse juiz pudesse fazer, então, essa dinâmica com esses 20 adolescentes jovens já, que, na verdade, seguem o caminho do pai, né? Eles repetem aí o comportamento do pai. A possibilidade de repetição de comportamentos, ela é muito grande se não for tratado. Então, nesse caso, ele fez uma constelação com essas crianças, com esses jovens, ele fez essas crianças entenderem que o pai, apesar de preso, eles estavam... que eles poderiam ter respeito ao pai, sim, e que, apesar de preso, eles poderiam amar seus pais, mas eles não precisavam repetir a história de seus pais. E só para vocês terem noção, o resultado disso é que todos esses jovens voltaram para a escola depois desta prática terapêutica. Todos voltaram para a escola, todos voltaram ao trabalho, todos passaram a ter a sua vida individualmente, sem fazer essa referência ao pai, né? Sim, referência que eu digo o quê? Ter respeito ao pai, pode ter amor ao pai, né? Aceitar o jeito do pai, essa aceitação, ela é muito importante. E, sim, poder, então, seguir a sua vida, olhar para trás para poder olhar para frente, né? Eu olho para o passado para poder olhar para o futuro, para eu poder ver um futuro diferente,
né? Não foi do jeito que eu queria que fosse, não foi da forma que eu queria que fosse, mas eu respeito o meu pai, eu respeito a minha mãe e eu vou seguir em frente, né? Então, a constelação, ela olha o passado para que a gente possa olhar o futuro. Então, a constelação, ela é um método, eu tenho vários exemplos para passar para vocês de resultado de constelação, feita pelo Poder Judiciário, de repente, guarda que estava sendo disputada pelos pais, né, querendo a guarda unilateral e não a guarda compartilhada, e depois dessa prática de constelação, esses pais conseguiram entender o que é a guarda compartilhada, o que essa guarda unilateral poderia causar aos seus filhos, e a partir da constelação, esse casal que estava num divórcio litigioso, ele passou a ter um divórcio consensual, de forma pacífica, respeitando os direitos dos filhos, respeitando os filhos, né? E assim, daí se fala para mim assim, Lenise, mas esses métodos alternativos, eles são métodos que eu não concordo, porque nós, advogados, não vamos ganhar dinheiro com que a conciliação, a mediação e também a constelação são métodos que são usados no Poder Judiciário, podem ser usados fora também, né, do Poder Judiciário, mas nós temos a celeridade do processo. A celeridade de um processo, ela é muito importante para que a gente tenha o resultado dos nossos honorários e para que aquela situação seja resolvida. Depender hoje em dia do Poder Judiciário está muito complicado, né? A gente depender do Poder Judiciário para uma ação litigiosa, uma ação que vai demorar aí 3, 4 anos, está muito complicado isso, né? Hoje em dia a gente entra com uma tutela de urgência, a tutela de urgência ela vai ser deferida ou não depois de 15 dias, né? Depois de um mês. Então a urgência nossa, ela não é a urgência do Poder Judiciário. Então, contar com o Poder Judiciário para um processo longo, para um processo demorado e litigioso, isso não significa ter nossos honorários reconhecidos ou os nossos honorários pagos, né? Então, eu acho que esses métodos alternativos, eles são métodos que aceleram o processo. E, consequentemente, a gente pode ganhar menos, mas a gente vai ter retorno mais rápido. A gente vai ter um retorno mais eficaz, né? Porque podem surgir outros problemas, podem surgir outras ações, e você consegue aí na sua advocacia ter esse retorno de honorários. Agora, processos que demoram anos e anos, e a gente trabalhando em processos sem ganhar R$1, não dá. Não dá, eu acho que isso é pior, né? Eu acho que é pior, tá? Então, esses princípios das ações de família, nós que trabalhamos com ações de família, nós temos que conhecer esses princípios e, na verdade, aceitá-los, né? Se a gente não aceita esses princípios sendo advogadas de família, vai ser bem complicado, né? A gente tem que ter essa cultura da conciliação, da mediação, do autoconhecimento, da constelação, para que a gente possa ser advogado de família, né? Eu tenho isso muito forte, porque isso é que fundamenta os artigos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Esses artigos 693 e 699, eles têm como alicerce o princípio da conciliação, o princípio da mediação e o princípio da constelação, tá? Então, são princípios que fundamentam esses artigos. Então, é difícil a gente trabalhar com uma lei que trata desses princípios, a gente trabalhar com esses métodos, né, alternativos, e não aceitá-los, né, e não ter essa cultura. Fica complicado, né, fica meio que divergente, tá? Porque a própria lei, os próprios princípios que fundamentam essa lei, eles trazem esse conceito, eles trazem a cultura da mediação e da conciliação, tá bom? Essa é a minha opinião, deixo aqui a minha opinião para vocês, mas essa é a minha opinião, que nós precisamos ter esse autoconhecimento para que a gente possa aí, então, atuar no direito de família, tá? E a proteção ao sigilo, isso é muito importante, nós estamos falando em situações que são muito delicadas, que envolvem uma família, que envolvem crianças, que envolvem menores, né, que envolvem um núcleo familiar.
Então, é muito importante que nós, advogados, tenhamos esse sigilo, o processo tenha esse sigilo, é muito importante que a gente respeite aí esse segredo, né? Esse segredo que a família mantém, que os acontecimentos ali do processo, que tenha no processo. Então, isso aí também faz parte aí desse princípio fundamental das ações de família, tá? E a flexibilidade procedimental, que eu falei disso para vocês no início da aula. Não é uma ação de procedimento linear, não é uma ação de um procedimento rígido. Ao contrário, acontecem os fatos aqui fora do processo, esses fatos que acontecem fora do processo, eles refletem no processo, né? O que acontece fora do processo reflete no processo. O processo está caminhando de um jeito, de repente ele começa a caminhar de outro jeito. Isso aí é o processo de família, são as ações de família. A ação de família não tem como nós termos um procedimento linear. Ele é um procedimento flexível. Ele é um procedimento que ele vai mudando no decorrer do processo. E a gente vai se adequando, nós como advogados, nós vamos adequando os nossos pedidos aos acontecimentos que vão ocorrendo. Então, é muito importante que a gente saiba disso e passe isso para o nosso cliente. Tá? Passe para o nosso cliente que é um procedimento flexível, que é um procedimento que ele vai, a gente pode até ter uma previsibilidade do que possa acontecer, mas a gente não tem como garantir aí que o procedimento ocorrerá de uma forma linear. Não. É um procedimento especial, é um procedimento muito particular e ele é um procedimento flexível. Tá? Que pode acontecer quantas audiências de conciliação, pode acontecer quantas audiências de mediação houver necessidade para aquele caso concreto, tá bom? E como é importante que a gente fale disso, a regra é que a audiência de conciliação ela seja obrigatória nesse processo, como eu falei, ela é o princípio, é a raiz dessa lei, né, desses artigos. O princípio da conciliação está na raiz da lei. Não adianta a gente correr dessa cultura, tá? A não ser que seja uma situação muito particular de violência doméstica, uma situação de medida protetiva, de separação de corpos, que daí essa audiência de conciliação ela não é necessária, ela vai tumultuar o processo, ela pode trazer ainda mais confusão para o processo, e daí vai de nós, advogados, termos uma conduta, uma manifestação no processo da não necessidade dessa audiência, tá? E se negado, a gente interpor agravo de instrumento. Interpor agravo de instrumento dizendo sobre a não necessidade. A gente falar de uma maneira firme, de uma maneira determinante, objetiva, o que é a conciliação, o que é a mediação, o que ela pode trazer para o processo e a sua não necessidade, a sua não obrigatoriedade em determinados casos específicos. A obrigatoriedade é regra, tá? A obrigatoriedade da conciliação, ela é a regra. Todo processo que envolve família já vem com essa natureza, da conciliação e da mediação. Porém, em determinadas situações, tá? Não é uma simples situação da pessoa, não quero olhar na cara dele, né? Você vai ter que explicar para o seu cliente, eu não quero, por questões, às vezes, até de mimimi, né? Não quero ir na audiência, não quero olhar na cara dele. Eu acho que você, a partir do momento que a pessoa se propõe a propor uma ação, nós, advogados, temos que ser claros e objetivos. Esta é uma ação que envolve conciliação, que envolve uma flexibilidade, que envolve uma situação de mediação, né, para que as partes também elas recebam essa natureza nossa, recebam essa energia da conciliação nossa, né? Se a gente não passar isso para o cliente realmente ele vai falar não quero ver a cara dele, e o processo vai demorar aí anos e anos, porque na verdade por questões às vezes mínimas, por questões às vezes pequenas, a pessoa simplesmente fala que não quer conciliar, não quer um acordo, não quer uma mediação, não quer conversar, não quer ouvir o outro. Então, eu acho que tem que partir de nós, advogados, né, já que a gente atua nessa área, da gente ter também essa flexibilidade, da gente
sentir do cliente, né? Sentir qual é a do cliente, tá? E dependendo da situação, realmente não dá. Realmente não dá para conciliar, realmente não dá para fazer acordo, não dá para se falar em constelação, a gente tem que caminhar para um litígio mesmo. Então, isso depende muito de cada caso concreto, mas é muito importante que a gente, nós, advogados do direito de família, das ações de família, a gente tenha conhecimento de que as ações de família têm como princípio maior esses métodos alternativos de solucionar conflito, tá? E por isso que a presença das partes nessas audiências, ela é de suma importância. A presença das partes, não a gente representando as partes, não. Há obrigatoriedade das partes participarem, tá? Então, daí é melhor que não ocorra audiência, é melhor a gente brigar lá no tribunal, através do agravo de instrumento, para que essa audiência não ocorra, tá? Porque se tiver marcada essa audiência designada, você não fez nada, é melhor, então, que seu cliente compareça nessa audiência, para que não tenha nenhuma penalidade, e que essa audiência ocorra com a presença das partes, com a aproximação das partes, tá? Também não podemos deixar de falar que isso é muito forte nessas ações de família, o apoio da equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar é uma equipe de peritos, né, que seria assistente social, que seria psicóloga, que seria o médico, e essa equipe multidisciplinar, ela é muito importante, para que o juiz possa proferir uma sentença, para que o juiz possa proferir aí as suas decisões. Então, essa equipe multidisciplinar, ela vem quando esses métodos alternativos de solucionar conflito, eles não foram frutíferos. Não fez acordo, não teve como fazer a audiência, ou na audiência não foi feito acordo, então vai passar para a equipe multidisciplinar, para que esse conflito, ele possa, então, ter a sua continuidade, ter a sua tramitação. Essa equipe multidisciplinar, a gente tem que saber também a diferença, pontuar as diferenças, o que a psicóloga vai fazer nisso, né? A gente poder explicar para o cliente que vai ter a participação dessa equipe, que ele será entrevistado pela psicóloga, porque a psicóloga, qual que é a atuação dela? É conhecer o que está na mente das partes, conhecer o que está na mente dessas crianças. Por isso que ela vai fazer uma entrevista, né? Ela, na verdade, a psicóloga, ela vai conversar e vai sentir o que está na mente para verificar se tem uma alienação parental, se não tem uma alienação parental, né? Para verificar como que as crianças se sentem com o pai, como que as crianças se sentem com os avós, tá? Então, a psicóloga é através de uma entrevista que ela vai conseguir aí dar o laudo dela, né? E a assistente social, ela deveria sair do fórum. A assistente social, ela teria que ver a criança no meio onde ela vive, onde ela mora, qual é a escola dela, como é o quarto dela, né? Como é a vida dela com a vida, quando eu falo, não é a vida mental. O que está lá na mente dessa criança, quem vai ver é a psicóloga. Agora, a assistente social, ela vai ver a relação dessa criança com o meio social que ela vive, né? Ela tem que ver onde é a casa dessa criança, né? Ela teria que ver aonde... Isso não ocorre. Mas é um erro, né? Ela teria que ver aonde é a casa dessa criança, quem são os vizinhos dessa criança, como que é o quarto dessa criança, como que é a relação dali, a dinâmica da casa, né? Ah, se essa criança fica com uma avó, onde é a casa da avó? Essa criança fica com uma tia, onde é a casa da tia? Como que nós vamos estabelecer, né, essas relações? Então, a assistente social, ela vê a vida da criança de uma forma social, dela com a sociedade, da criança com a sociedade, dos pais com a sociedade, tá? E isso é muito importante que ocorra para quê? Para que o processo tenha uma decisão que seja adequada com o fato, com a situação externa, né? Não sei se vocês já sentiram que, às vezes, a gente não consegue passar para o juiz o que efetivamente está acontecendo. O juiz, ele começa a dar decisões dentro do processo que você fala, não é possível, né? Não está lendo a minha peça, ele não está lendo... O jeito que a gente vai fazer a peça agora é muito importante, a objetividade, tá? Nas ações de família, a gente tem que ser mais objetiva possível, a gente tem que trazer fotos, documentos, link de vídeo,
né? Mas de uma forma muito objetiva, de uma forma muito direta, de uma forma muito assertiva, porque senão eles não leem, tá? Então, essa nossa atuação proativa aí, ela é muito importante. A atuação nossa de advogados proativos é muito importante. A gente conseguir fazer com que o juiz entenda o que está acontecendo aqui fora, né? Não é fácil, não é fácil. E por isso que a gente tem que saber a base, né? Da conciliação, da mediação, dessa equipe, as funções dessa equipe multidisciplinar, a gente conhecer que esse procedimento é um procedimento flexível, é um procedimento que necessita muito da presença das partes, a gente saber que essa dinâmica familiar, ela é muito importante que a gente passe essa dinâmica familiar para o juiz, tá? Então, essa atuação proativa nossa, ela é fundamental para o andamento do processo. Eu coloquei aqui para vocês sobre divórcio litigioso, tá? Uma das coisas, assim, muito importantes, e que eu vou já falar inicialmente, é que no divórcio litigioso, a gente pode fazer a acumulação de vários pedidos. Estão me acompanhando? O que vocês estão achando? A gente continua? Tem alguma coisa para compartilhar? Alguma coisa para dividir? Que agora a gente vai entrar mais nesse divórcio litigioso, eu vou falar mais disso. Até aí vocês estão entendendo? Pode continuar, Renata disse. Rê, tá tudo certo? Tem alguma colocação para fazer? Pode prosseguir, Maria Júlia. Brenda, meu amor, minha querida. Perfeito. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o divórcio, tá? Nós vamos poder fazer pedidos cumulados no divórcio, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque esses pedidos cumulados, principalmente a partilha de bens, ele pode trazer um valor da causa maior para o processo, e de repente não é o que o seu cliente espera, porque ele vai pagar as despesas processuais, né? As custas iniciais do processo, e isso vai interferir nas custas, o valor da causa, né? Dependendo do valor dos bens que você coloca, isso vai interferir na partilha, isso vai interferir nas custas, isso vai interferir no valor da causa. Então, a gente tem que pensar antes da gente fazer a partilha dos bens dentro de um processo de divórcio litigioso. A gente tem que verificar se realmente a gente vai conseguir justiça gratuita, se a gente não vai, se a gente tem como garantir a justiça gratuita para aquele cliente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque de repente você fala com o cliente sobre honorários, né? Ou às vezes, se for da defensoria, ótimo, né? Tudo bem, né? Daí ele já tem aí a justiça gratuita. Mas se você for pedir a justiça gratuita na petição inicial, a gente tem que ter aí uma previsibilidade para o cliente de quanto ele vai pagar de custas para a gente, para não ter surpresas, entendeu? Porque a justiça gratuita, e eu estou num processo que a mulher, a esposa, é um divórcio também, e nesse processo a esposa, a gente pediu justiça gratuita para ela, era um divórcio litigioso, então a gente pediu justiça gratuita para ela, porque ela era do lar, ela trabalhava com as coisas de casa, né, e era 25 anos de casado, ela sempre cuidou da casa, cuidou dos filhos, e daí nós pedimos a justiça gratuita para ela, colocamos a partilha de bens, e daí nesse caso, quem tem patrimônio era o casal, eles eram casados com comunhão parcial de bens, então eles adquiriram muitos bens durante a constância do casamento, tá? Então, daí, nesse caso,
ou todo o patrimônio foi adquirido em comum, em esforço comum do casal, ela teria direito a 50% e ele direito a 50% de tudo que eles adquiriram durante a constância daquela relação, daquele casamento, só que ela não teria condições de bancar aí as custas do processo. Ela não teria condições de bancar as despesas desse processo. E ela estava ingressando com um divórcio litigioso. Então, quem tem que pagar as custas do divórcio litigioso é o autor, né? Se a gente vai entrar com uma ação do autor contra o réu, quem paga as custas iniciais é o autor. E daí, se você coloca lá, vai fazer a relação de todos os bens que a família possui, né? Você vai fazer a relação desses bens, você vai lá colocar 500 mil reais de partilha de bens, de patrimônio, desculpa, 500 mil reais de patrimônio. Daí você vai colocar, por exemplo, R$1.000 de alimentos, que daí já seria 12 mil reais, porque os alimentos a gente tem que colocar como valor da causa 12 vezes o valor dos alimentos. Então, daí a gente já colocaria o valor dos alimentos mais a soma dos bens que eles adquiriram durante a constância do casamento. Então, vamos imaginar que o valor da causa daria aí 700 mil reais. Ele vai pagar 1,5% sobre o valor de 700 mil reais. E se o valor da causa for de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões? Então, tem que verificar isso com o seu cliente quando é um divórcio litigioso. Porque pode ser que ela não consiga justiça gratuita. Ah, Lenise, mas é certo que ela vai conseguir, porque ela não tem o trabalho dela, ela não tem renda própria. Não, não é certo. A gente não tem como garantir isso para o cliente. Por mais que ela não tenha renda própria, por mais que ela tenha trabalhado em casa, o cliente entende que ela tem acesso ao patrimônio do marido. E daí o próprio juiz pode dizer o seguinte, ó, não paga as custas agora, deixa para pagar no final, quando a partilha for feita. Mas aí quem vai ter que pagar é quem propôs a ação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O teu cliente tem dinheiro para pagar as custas do processo? Porque daí o processo vai ficar emperrado por causa das custas do processo. Então, às vezes, também por causa disso, é melhor começar um processo através de um divórcio consensual. Daí você pode falar assim para mim, Lenise, mas quem tem 3 milhões de patrimônio não vai se importar de pagar as custas. Vai sim. Isso é um problema. Entendeu? Porque, e principalmente nesse caso que eu falei para vocês, a mulher, ela entendia que ela tinha direito às custas. Nós não conseguimos justiça gratuita para ela, quem assiste, não conseguimos justiça gratuita para ela através do agravo de instrumento. Foi negado. Eu teria que recorrer recurso especial e recurso extraordinário. Recurso especial, né, no STJ, para tentar a justiça gratuita. Tá? Então, por mais que para nós aquela situação era muito óbvia, não é óbvio para o juiz. Porque ela tem acesso às contas do marido, ela tem o patrimônio é dela também. E daí, nesse caso, ela pode, de repente, pagar as custas no final do processo, por mais que ela não trabalhe. E é ela que vai pagar. Por quê? Porque foi ela que propôs a ação. Ah, mas pode ser partilhado com o marido? O juiz pode não aceitar. Nesse processo que eu estou falando para vocês, não aceitou, porque quem propôs a ação foi a mulher. Ah, mas e daí? Virou consensual. No meio do caminho virou consensual. Mesmo assim, foi ela que deu início ao processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que, primeiro, ter muita calma na hora de propor uma ação de divórcio, tá? Porque a gente vai ter que verificar o que nós vamos tratar. Será que é melhor a gente fazer uma partilha extrajudicial? Será que é melhor a gente fazer uma partilha com um contrato fora do processo? Não colocar algum patrimônio e a gente fazer um contrato de gaveta? Entendeu? Será que não é melhor, então, a gente entrar de comum acordo? Por quê? Porque nem sempre o autor da ação vai ter possibilidade de pagar as custas processuais, mesmo tendo um patrimônio alto. Porque, às vezes, ele tem um patrimônio alto, mas ele não tem uma renda líquida. O patrimônio não tem renda líquida. Precisa ser vendido para ter renda. Então, por isso, na hora do momento de fazer um divórcio, a gente tem que sentar, conversar com a cliente, fazer aí uma simulação
de todos os patrimônios, do valor desses patrimônios, do valor da causa e das custas iniciais. Fazer uma simulação mesmo que tenha aí a possibilidade de uma justiça gratuita. Mesmo diante dessa possibilidade, você tem que precaver, você tem que ser precavidos. Tá? Falar para o cliente, ó, é o seguinte, se a gente tiver justiça gratuita, ótimo, o processo vai seguir assim, com a partilha de bens, sem pagamento de custos. Beleza, tá? Se a gente não tiver justiça gratuita, nós temos que pensar num plano B, porque se a gente colocar essa quantidade de bens, a gente vai ter que pagar, vai ter que ter um valor da causa maior, e isso vai interferir nas custas que você vai ter que pagar. Então, a gente tem que falar disso. O cliente, gente, ele vai falar bem de você a partir do momento que você não mexa tanto no bolso dele. Tá? Por mais que seja milionário, por mais que seja rico, por mais que tenha condições de pagar as custas, ele não quer pagar. Então, você já tem que, logo de início, nesse processo de divórcio, falar, olha, se a gente colocar a partilha de bens, isso pode interferir no valor da causa e, consequentemente, no valor das custas. Tá? E a gente pode não conceder a justiça, não conseguir a justiça gratuita. Então, a gente tem que, inicialmente, por isso que eu falo que num divórcio litigioso, conversar muito com o cliente, várias vezes antes de propor ação, para pensar em todas as possibilidades que possam ocorrer, para pensar em todas as possibilidades que o processo possa prejudicar o seu cliente. Tá? A gente pensar em tudo. Um divórcio com partilha, um divórcio sem a partilha dos bens, o divórcio com pedido de guarda unilateral. Não, vocês sabem que a guarda, a regra geral, é guarda compartilhada. Então, se for uma guarda unilateral, qual vai ser as consequências disso? Tá? A gente vai falar disso nas próximas aulas. A gente vai falar sobre guarda nas próximas aulas. Então, qual é a consequência? Qual é a consequência de uma moradia? Né? Guarda é uma coisa, moradia é outra, alimentos é outra coisa, partilha de bens é outra coisa. Então, a gente tem que pensar aí nessa acumulação de pedidos e até que ponto essa acumulação de pedidos ela vai ser importante e vai ser necessária para o seu cliente. Tá? Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês que é a tutela de evidência. Tá? A tutela de evidência, como o próprio nome diz, ela é uma tutela onde pressupõe que haja uma comprovação maior de que existe essa relação e de que ela tem que terminar. Tá? A tutela de evidência, ela é uma tutela que ela pressupõe aí a probabilidade de um direito, a probabilidade de um direito... Deixa eu... Tô com... A tutela de evidência, ela é uma tutela provisória, não precisa necessariamente, não tem urgência nessa tutela de evidência, não se fala em urgência, tá? A tutela de evidência, a gente vai falar numa probabilidade enorme, um pouco maior, tá? Não é uma tutela de certeza, não é certeza absoluta. Se tivesse um pedido de tutela com certeza absoluta, seria uma tutela definitiva. O juiz consideraria a tutela definitiva, que é a sentença. Tutela provisória, nós estamos falando numa probabilidade. E a tutela de evidência tem uma probabilidade maior que a tutela de antecipado. A tutela de evidência, a probabilidade maior é de você conseguir comprovar que existe uma relação entre aquelas pessoas e que essa relação tem que acabar. Então, por isso que a gente fala em divórcio liminar hoje em dia. O divórcio liminar é o divórcio baseado, fundamentado, ou na tutela de evidência ou na tutela de urgência, que é a tutela antecipada. Na tutela de evidência, a gente só vai poder pedir o divórcio liminar, porque são vários pedidos que você fez. E, de repente, aquele seu cliente fala, eu quero o divórcio o mais rápido possível. Eu sei que tem vários pedidos acumulados. Às vezes não dá para julgar, o juiz não julga todos. Vocês sabem disso. Então, de repente, você pede um divórcio liminar baseado no quê? Baseado na prova do casamento. Você tem uma certidão de casamento que prova essa relação essa relação conjugal. E você tem a não oposição do réu quanto ao divórcio. Então, daí você pede o divórcio liminar.
fundamentado no artigo 311, inciso 4 do CPC. Então, de repente, o juiz, você distribui a petição inicial, o divórcio litigioso, tá? O juiz dá um despacho dizendo que faltou documentos. Depois ele pede a citação do réu. Se o réu vem e ele não se opõe ao divórcio liminar, você já pode pedir para que o juiz conceda o divórcio liminar. Não necessariamente na sentença, mas antes, né? Por isso que é tutela provisória. É uma tutela que ela é concedida através de uma decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento. Ela é uma tutela concedida no decorrer do processo. Então, ainda mais se tem pedidos cumulados, ela tem que ver a guarda, tem a equipe multidisciplinar, mas não precisa passar por todo esse trâmite para conceder o divórcio liminar, a dissolução do casamento. Então, se eu tenho uma prova, entre aspas, inequívoca dessa relação, se eu tenho uma prova muito robusta dessa relação, que é a certidão de casamento, e se eu tenho a não oposição do requerido, do cônjuge, né? Se eu não tenho a oposição dele, o juiz não precisa esperar todos os pedidos serem julgados e serem analisados, fazer a instrução toda do processo para que dê lá na sentença o divórcio. Ele pode dar logo no início do processo, logo durante o desenvolvimento do processo, com base no quê? Na tutela de evidência. Então, a tutela de evidência, como o próprio nome diz, ela tem uma certeza maior, não é uma certeza absoluta, como eu falei, porque certeza absoluta seria tutela definitiva, só tem certeza absoluta o juiz na sentença. Mas a tutela provisória, ela está fundamentada numa tutela de evidência, que existe aí uma prova muito robusta, muito forte, que comprova a relação, e que o réu, por outro lado, não se opôs a isso. Então, o divórcio pode acontecer, mesmo tendo outros pedidos pendentes. Tá? Tem algumas jurisprudências que se baseiam o pedido de divórcio liminar na tutela antecipada. A tutela antecipada é antecipar o que seria decidido lá na sentença. E eu preciso provar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Na tutela antecipada, eu tenho que provar urgência, o que eu não preciso provar na tutela de evidência. Na tutela de evidência, eu não preciso comprovar urgência nenhuma. Tá? Na tutela de evidência, a tutela de evidência tem que estar baseada num dos incisos do artigo 311. Estando baseada num dos artigos 311, vocês podem pedir. Agora, a tutela antecipada, ela tem que ter uma urgência, né? Eu quero, então, por isso que a tutela antecipada, ela, de divórcio liminar, ela tem que ser uma situação onde pressupõe que haja uma urgência para o juiz conceder esse divórcio. Vai casar de novo, tá marcado o casamento, tá grávida e quer casar de novo, né? Então, daí seria uma situação de urgência, uma viagem, de repente, até uma doença, alguma situação que a gente consiga provar que há uma urgência do juiz conceder esse divórcio, tá? A tutela antecipada, ela tem caráter satisfatório, ou seja, o juiz concede, através de uma tutela provisória, aquilo que ele concederia lá na sentença, tá? Então, ele concede lá na sentença, o que ele concede através de uma decisão interlocutória, ele concede o que seria concedido lá na sentença. Então, por isso que tem esse caráter satisfatório. Não precisa de um pedido complementar, não precisa de um pedido acessório. O próprio divórcio em si já é mérito. O próprio divórcio em si já é pedido principal. Então, não precisa. Tá? Então, vocês vão ter que verificar o caso concreto para verificar se dá para a gente pedir uma tutela de antecipada, que é uma tutela de urgência, através de um divórcio liminar, ou se é uma tutela de evidência, tá? Sempre lembrando que as duas são provisórias. Tanto a tutela antecipada é provisória, como a tutela de evidência é provisória. A diferença entre elas, a tutela de evidência, ela está baseada numa prova muito forte, muito robusta, e ela tem que estar fundamentada num dos artigos do 311, enquanto que a tutela antecipada, ela tem que estar baseada numa urgência, e ela tem caráter satisfatório. E daí a gente entra também numa discussão de tutela cautelar. Quando que eu peço uma tutela cautelar dentro de um divórcio?
Tutela cautelar é pedido acessório, é pedido que não tem natureza satisfatória. A tutela cautelar dentro é quando nós vamos pedir uma separação de corpos dentro do divórcio. É quando a gente vai entrar com uma medida protetiva dentro do divórcio. Daí é tutela cautelar. O pedido principal é o divórcio, mas o pedido acessório é a separação de corpos. O pedido a medida protetiva é uma tutela cautelar, é um pedido acessório. Ela não tem caráter satisfatório, né? É acessório ao principal. Então, sempre quando a gente fala em tutela cautelar, a gente vai falar numa tutela acessória ao principal. O principal é o divórcio, a medida protetiva é acessória. A medida protetiva, a separação de corpos é acessória. Qual que é a diferença de tutela antecipada para tutela cautelar? A tutela antecipada, ela tem caráter satisfatório. A tutela antecipada tem caráter satisfatório. A tutela cautelar não tem caráter satisfatório. Na tutela cautelar, a gente sempre vai fazer essa análise, pedido principal, pedido acessório. As duas são tutelas de urgência, as duas são tutelas provisórias, as duas têm como pressupostos perigo da demora e fumaça do bom direito. As duas são tutelas emergenciais. As duas. Eu posso fazer esses pedidos dentro de um divórcio? Posso. Posso. Vai depender de cada caso concreto. Tá? Eu posso fazer o pedido de tutela de evidência dentro de um divórcio? Posso. Desde que aquela situação esteja fundamentada no artigo 311, inciso 4 do CPC. Mas daí eu preciso da não oposição da parte adversária para pedir o divórcio liminar. Tá bom? Gente, eu acho que, né, tá dando 9 horas, eu acho que eu falei bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, compartilhem comigo, me falem o que vocês acharam, a gente pode voltar nisso na aula que vem, vai ser uma aula por mês, que é o nosso encontro, tá? Eu espero que nos próximos encontros vocês participem mais, agora vocês já sabem como é a dinâmica, tá? E no próximo encontro eu posso, se vocês quiserem, fazer um slide só sobre as tutelas provisórias, dentro das ações de família, tá? Vão me falando o que vocês querem, os assuntos que vocês querem, aonde são as dúvidas de vocês, para que eu possa trazer isso na próxima aula também, tá bom? A guarda dos filhos do casal. Então, que estão em divórcio, tem característica de urgência? Em qual tutela ela se encaixa? Arthur, a guarda, né, ela também tem a característica de urgência, ela também é mérito no processo, assim como o divórcio é mérito, é o pedido principal, a guarda também é mérito no processo, e também pressupõe urgência, tá? Ela é uma tutela antecipada, por ser mérito. Ela é o próprio direito material, só que concedido de forma antecipada. Ela tem natureza satisfatória, tá? Por isso que a guarda provisória é uma tutela antecipada, porque ela tem uma natureza satisfatória, ela é o próprio pedido principal. É diferente da cautelar. A cautelar, que é pedido acessório e pedido principal. Agora, a guarda, não. A guarda, você poderia entrar com um processo, Arthur, só de guarda, porque ela é o próprio pedido principal. Só que você quer que seja concedido de uma forma antecipada, de uma forma mais rápida, tá? Então, a guarda, ela é uma tutela provisória antecipada, porque ela é o próprio direito material pretendido, tanto que você pode ingressar com ela dentro do divórcio, ou às vezes com uma ação autônoma de regulamentação de guarda ou de alteração de guarda, tá? Obrigada, Maria Júlia. Obrigada, Bruna. Beatriz, obrigada, minha querida. Arthur, tá respondido? Alguma dúvida? E se vocês quiserem, eu posso trazer na próxima aula um slide só disso, tá? As tutelas de urgência nas ações de família. O que vocês acham?
Que daí a gente fala mais. Prof. Obrigada, Rê. Tá bom, a gente faz isso então. Essa aula vai ficar gravada, se vocês quiserem assistir depois, para vocês tirarem as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado mesmo, que tenha sido também para valer, né? Para a nossa vida prática, que ela tenha sido válida, né? Para o nosso dia a dia. Jaque, minha querida, tudo bem, meu amor? Pode deixar. Vou fazer um slide, então, só sobre tutelas de urgência, dentro do divórcio. Obrigada, Bia. Então, eu vou encerrar, tá bom? Obrigada e um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.